Boa noite, pessoal. Hoje mais um episódio aqui com a nossa sabe tudo, a personal Bruna Marquesi. Vai falar sobre hipertrofia. É um prazer estar com ela dividindo esse quadro, né, aqui no Carbados, levando até vocês essas informações. Hoje a gente vai falar de um assunto muito comum que chega no meu consultório e também os alunos delas sempre falam, que é a hipertrofia muscular. A gente vê muita confusão no que as pessoas querem. Às vezes elas falam, eu quero ganhar músculo e perder gordura, mas não sabe como fazer esse processo. E esse realmente é um processo do sonho de todo mundo, né? Se você chegasse numa banca lá e falasse, aqui, toma 1 quilo de gordura, me devolve 1 quilo de músculo. Só que a gente sabe que não funciona assim, né? Que você perde gordura e ganha músculo em decorrência da sua atividade física na musculação ali, né? No treino de hipertrofia, para gerar tudo isso. Eu vou começar com uma explicação bem simples. Primeiro eu vou deixar a Bruna dar um oi para vocês e também depois a gente começa a falar diretamente sobre o assunto. É isso aí, boa noite pessoal. Então, como o Ângelo falou, a gente vai falar sobre a hipertrofia muscular, que é um tema bastante abordado, né? É o desejo de todo mundo, né? Eu acho que a hipertrofia e o emagrecimento são dois temas que geram bastante polêmica e também, ao mesmo tempo, todo mundo quer saber, né, o que fazer para ter hipertrofia ou também para o emagrecimento. E hoje vamos esclarecer um pouquinho sobre essa questão da hipertrofia, né? Então, o que seria a hipertrofia muscular? A hipertrofia, na verdade, é um aumento do volume muscular, né? O aumento do tamanho da fibra muscular. Então, é um processo de adaptação, não é da noite para o dia, é um processo de construção. Então, vai depender de vários fatores, não só do treino. O treino é fundamental para que isso aconteça, mas vai depender de outros fatores também, como alimentação, o Ângelo vai estar falando para a gente, como sono, como hidratação, sua rotina, enfim. Excelente. Então, eu acho que eu vou começar definindo realmente, como você falou, o que é hipertrofia, né? Hipertrofia é essa troca celular do crescimento das fibras musculares, né? E a gente sabe que para isso o corpo tem que sofrer uma adaptação de necessidade de esforço para ele criar mais massa, vamos colocar, criar essa fibra muscular que ele está lendo, para esse músculo ir crescendo. Então, justamente quando eu falo assim, a gente escuta muito o homem mais falando, eu quero crescer, eu quero ficar grande, eu vou ficar gigante. É justamente isso, ele quer aumentar a quantidade de fibra muscular nele, né? Então, para ele conseguir fazer isso, o que ele tem que fazer? Um treino que gere essa adaptação, que gere essa ruptura nesses microfragmentos que a gente tem dentro do músculo. Esse músculo realmente ele vai, vamos colocar uma palavra bem fácil para todo mundo entender, se machucar, Sim, se quebrar todinho. Um processo de inflamação. Um processo que vai trazer até inflamação, realmente. No bom sentido aí, né? Inflamação boa. A inflamação que vai gerar essa adaptação, porque o corpo tem que perceber que ele precisa de uma área maior muscular para colocar mais força ali, para poder carregar essas novas cargas que o indivíduo está pensando em carregar. Então você começa a aumentar a sua massa muscular. Isso também não quer dizer que isso não te garante, né, que você vai ter força. Isso te garante que você vai ter um volume grande muscular, né? Por isso que a gente vê até alguns fisiculturistas gigantes malhando com pesos menores do que muita gente, né? A força é diferente da hipertrofia muscular, né? São dois processos diferentes. Então, como ele falou, às vezes a pessoa tem um grande volume muscular, mas é deficiente na força. Ou vice-versa, né? A gente vê pessoas mais magras, mas que têm uma força bem grande. Então, são processos diferentes. Perfeito. Então e para gerar essa quebra, você precisa de um treino específico de hipertrofia, que a gente chama, que é né, e os estudos hoje, a Bruna vai falar um pouco melhor sobre isso, falam dessa necessidade de um volume, né? Muitas vezes as pessoas acham que é muita carga, ou eu acho que você podia também falar pra gente um pouco como é que é esse treino de hipertrofia, se ele realmente também é tão fácil, como eu vejo algumas pacientes me falando, nossa, mas eu não quero ficar igual a Graciane, não. Né? Não ficar igual, né? Mas assim, quem dera crescer rápido. É um processo lento mesmo, né? Como a gente está falando, processo de adaptação. Então você passa por vários períodos, né? Em que seu músculo vai se adaptar e a gente vai quebrando esse estímulo e dando outros estímulos para que ocorra esse aumento do volume muscular. Antigamente acreditava que a gente só tinha hipertrofia com altas cargas e baixas repetições, né? Aquela velha história de 8 a 12 repetições. Mas isso acontece, né? A gente tem
essa hipertrofia de 8 a 12 repetições, com uma carga adequada para 8 a 12 repetições, mas também temos hipertrofia com 20 repetições, ou um pouquinho mais. Então, assim, essa questão do volume, por exemplo, 20 repetições já é um volume maior. Então, os estudos mostram que você pode gerar hipertrofia até com mais repetições. Então a pessoa consegue hipertrofiar até com peso corporal. Exatamente, exatamente. Então, né? Por isso que você tem que buscar um profissional para te passar um treino adequado, porque às vezes você não aguenta muito peso, mas você aguenta muitas repetições com pouco peso e você também vai buscar hipertrofia até isso. Na parte alimentar, quando já uma pessoa chega no meu consultório e fala, eu quero hipertrofia, a primeira pergunta que eu faço é, você treina com algum personal? Você treina com um técnico, algum coach? Porque eu sei que o treino é muito importante para essa parte, até mais do que a alimentação. Por quê? Se eu fizer uma dieta com mais calorias para essa pessoa, aumentando esse aporte de energia, para esse músculo receber essa energia, que ele vai estar ali quebrado dessas fibras, e crescer, e esse estímulo não for acionado, todo esse acréscimo, toda essa hipercaloria que eu coloquei na dieta da pessoa, ela vai ser absorvida pelo corpo. Só que o corpo não é bobo, ele não joga a energia fora. Por quê? Ele vive sempre achando que você vai precisar daquilo no futuro. Então, o que der para guardar, ele guarda. E como ele guarda? Ele guarda em forma de gordura. E isso, se eu não quebrar minha feita e precisar desta energia para formar novamente. Porque para mim formar esse músculo, eu vou precisar da energia. Daí também vem as pessoas achar que músculos são só construídos através de proteína. Tem muita essa noção, se eu não estiver comendo bem proteína, eu não vou hipertrofiar. Não, se você não estiver comendo bem, no geral, carboidratos, lipídios e proteínas, você também vai ter dificuldade de hipertrofiar. Porque você precisa de energia para fazer toda essa faxina e reconstrução. Vamos pensar lá que o castelinho veio, desmoronou a areia e agora ele vai crescer maior. Se você não tiver energia, vamos botar assim, então, a proteína seria os tijolos que iriam para os lugares, essa areia, mas quem vai botar essa areia lá? Por exemplo, o carboidrato, que seria essa energia necessária para colocar esses tijolos no lugar. Então, quando um nutricionista ele pensa numa dieta hipertrófica, sempre ele pensa nessa caloria ali para aumentar esse aporte de calorias, mas ele tem que ficar muito atento ao treino que está vindo do personal. Por isso que eu falo que num treino de hipertrofia, eu gosto de receber a periodização. Por quê? Eu vou adaptar aquela caloria ao tanto de volume de treino que esse atleta está tendo, ou esse paciente, ou esse aluno. Então, essa junção dos trabalhos na hipertrofia, eu vejo mais importância ainda do que o emagrecimento. E hipertrofia eu sempre bato na tecla. Olha, eu não consigo te fazer hipertrofiar sozinho. Eu preciso do seu treino. Então, estar acompanhado de um profissional, de um personal, é essencial para isso dar certo, É aquela história, Para emagrecer, você até consegue emagrecer só com dieta, mas para hipertrofia você precisa do estímulo do treino também. E da dieta também, com certeza, É o que eu falo para todos os meus alunos. Você está treinando legal, com volume adequado para você, mas aí depois você fica o dia inteiro comendo mal, comendo errado, não adianta. Vai ficar deficiente essa área da nutrição e você vai ter dificuldade para aumentar a massa muscular. Então, assim, são vários fatores juntos que promovem esse aumento muscular. Então, como eu até falei no início, é o treino, é a alimentação, é o sono, que é extremamente importante. Tem fatores genéticos, fatores ambientais incluídos aí também. Mas o que está no nosso poder aqui, que é o treino e alimentação, que são os... que a gente pode resolver, a gente tenta resolver. E ela falou de um fator importantíssimo, o sono também nesse processo, e até o próprio intestino. E uma hipertrofia também adequada, não é tão interessante você ficar longos tempos em jejum. Então, pode fazer jejum intermitente e hipertrofiar? Pode, só que você vai ter mais dificuldade. Por quê? Você cessa muito o trabalho, justamente, por exemplo, da insulina, que vai jogar esses alimentos para dentro. Então, se você come ali, por isso que é muito mais... Você vê o fisiculturista comendo de 3 em 3 horas, que é da onde veio todo esse toque. E quando você ajusta a sua alimentação em várias refeições ao dia, você também melhora a condição hormonal, você produz melhor testosterona, porque você não está em déficit, o cortisol não vai atrapalhar aquela contrarregulagem ali e não vai diminuir sua testosterona. Você dorme melhor, porque você tem serotonina, que a gente sabe
que o triptofano vem da proteína, que ele é um aminoácido, ele que vai virar a serotonina, que vai dar essa sensação de estímulo, que traz o sono, mas se não tiver o carboidrato na jogada mais uma vez, esse triptofano não consegue fazer essa conversão. Então, o ajuste, o comer limpo é muito interessante para a dieta de hipertrofia. Por quê? Quanto mais limpo você come, né, mais você consegue hipertrofiar. E uma coisa que eu também vejo, muitas pessoas acham que só é possível hipertrofiar através de suplemento. E isso não é verdade. Né? Você tem que bater os seus nutrientes. Pode vir ser mais fácil se eu coloco um whey protein na dieta para bater minha proteína, se eu coloco antes de dormir um suplemento de triptofano com magnésio. Claro que isso vai te dar facilidades para fazer sua dieta, mas nunca isso vai ser uma obrigação. Né? A gente conhece pessoas aí que hipertrofiam comendo frango com batata doce, e é verdade, né? Com alimentação, uma alimentação mais rica. Você pega um trabalhador, por exemplo, rural, ele é hipertrofiado tomando leite de vaca, comendo feijão, comendo arroz e comendo carne. Né? Então você consegue realmente também hipertrofiar através do alimento. O que o suplemento vai fazer? Ele pode te dar uma grande ajuda. Tem pessoas que não têm facilidade para comer pela manhã. Entra ali com whey protein para substituir essa proteína. Às vezes trabalha o dia inteiro também, é difícil de comer, aí leva um shake lá na bolsa e toma, Exato, né? No meio da tarde ele não tem tempo, também tem um shake. Eu não consigo comer muito, mulheres têm muito esse problema, o meu estômago não aceita muita comida. A gente tem hipercalóricos, a gente pode colocar caloria ali, também carboidratos, né? Então, mas aí outros suplementos, enfim, também que podem vir ajudar, né? Quando a gente fala assim, eu vejo muitas pessoas falam, o BCAA, ele realmente é anticatabólico, e também vejo muita gente bater no BCAA de uma forma muito, né, grande. Só que a gente tem que pensar o seguinte, se a alimentação da pessoa é ruim, aquele BCAA vai ajudar. Né? Mas se a alimentação da pessoa é boa, se ela tem um bom consumo de proteína e já toma o whey protein, aí o BCAA já não faz sentido nenhum. Então, na verdade, você tem que sempre olhar o propósito. Eu vejo também, como por exemplo, as pessoas falando, o colágeno não serve de nada. Mas você também já vê estudos dessa linha nova de peptídeos de colágenos, né, que tem um peso molecular muito menor e conseguem passar a linha na barreira intestinal sem sofrer essas transições e conseguem sim estimular um maior aumento de colágeno na pele da pessoa, que seja para a pele, que seja para o osso, no colágeno tipo 2. Isso, e quando você tem hipertrofia, é interessante também que suas articulações e seus ligamentos hipertrofiem junto, porque a gente vê muita lesão, muitas vezes causada pelo uso de anabolizante, que traz essa hipertrofia muito, muito rápido, né? Esse papo a gente não vai entrar aqui, que não é o que a gente quer falar, mas quando você tem esse crescimento muito rápido do músculo hipertrófico e essas articulações não acompanham, porque o anabolizante, por exemplo, ele não intensifica o ganho de tendões, né? Alguns até, mas não tão rápido como o muscular. Então você acaba tendo uma lesão pelo fato do seu músculo ter crescido demais e o tendão não acompanhando. Então alguns suplementos podem sim vir ajudar isso, mas mais uma vez, e colágeno também a gente acha nos alimentos, né? A gente tem os aminoácidos glicina, valina, que formam o colágeno, por exemplo, em pé de galinha, né? Em outros alimentos, que a gente consegue achar esse tipo de suplemento. Então, só isso que eu queria deixar bem claro que vai ajudar? Vai. Mas é só com isso que eu consigo? Não. Então, é mais ou menos igual um treino. Eu preciso de uma academia ou eu consigo hipertrofiar de outra forma? O que você pode trazer pra gente? A musculação, ela tem se mostrado, assim, bem eficiente, né? Ou a mais eficiente em termos do aumento de massa muscular. É muito eficiente para isso. Mas você também hipertrofia no crossfit, no treinamento funcional. Eu falo muitas vezes com as mulheres também, assim, treinamento funcional, você hipertrofia também no crossfit. Mas eu falo assim, quando você está buscando estética e beleza, a musculação realmente pode ser mais eficiente. Sim. Né? Você consegue isolar ali, né? Exatamente. O resultado até é mais rápido, né, na musculação. Mas tem gente que não gosta, tem gente que, a maioria, na verdade, eu creio que não gosta de musculação. Então, assim, sempre vai ter uma área que você vai se adaptar melhor. Então, se você não gosta de jeito nenhum, tem o crossfit, tem o treinamento funcional. Tem um exemplo que eu dei do trabalhador rural, né? Ele nunca entrou na academia, mas ele é hipertrofiado. Por quê? Aquele esforço que ele faz repetidamente, que causa o volume que a gente falou lá no início, causa a quebra de fibra muscular que faz ela crescer maior. Então, qualquer volume que venha trazer essa quebra vai trazer hipertrofia e a gente precisa dessa boa alimentação para estar realmente
fornecendo energia para isso acontecer. O que acontece durante o treino, né? Você está no estado normal, daí você começa a treinar. No momento que você começa a treinar, o seu corpo, durante o treino, os seus músculos, eles entram em catabolismo. Quando a gente está treinando, a gente não está construindo músculo ali. Você constrói depois, dependendo do que você for se alimentar, da sua noite de sono, da produção hormonal, e isso que acontece. Então, durante o treino, você está catabolizando. Após o treino, logo após o treino também. Então, o que vai acontecer? Você precisa de nutrir o seu corpo legal para você ter aí, para começar um processo de anabolismo, né? Você vai ter aí uma produção hormonal no pós-treino. Você tem que... É bom a gente aproveitar essa janela metabólica também, né? A gente sabe, as pessoas acreditavam que essa janela era muito menor, a gente sabe que essa janela é um portal gigante, né? Quanto tempo depois do treino assim, que é legal a pessoa hoje a gente sabe que essa injeção de proteína e carboidrato, que vai aumentar essa velocidade, porque a gente coloca a insulina para trabalhar também, ela pode ser até de 4 horas a 6 horas em algumas pessoas. Não tem essa necessidade, eu terminei meu treino de hipertrofia, eu tenho que estar colocando meu whey protein para dentro ali, junto com o carro, para crescer, né? Para ganhar massa muscular. A gente já viu que esse recovery, como você falou, que é de extrema importância, que eu acho que esse é o grande processo da nutrição. A nutrição não consegue te deixar mais musculoso. Quem vai te deixar mais musculoso é o treino. Só que a nutrição adequada vai te dar essa condição de recuperação, porque nós somos um bolo de proteína. Né? Todo o nosso músculo, ele é produzido através de quê? Proteína. É composto de proteína e água, né? Exato. Então, tipo assim, a fibra muscular, ela tem uma composição de proteína e água. Tanto quando a gente degrada e precisa de energia, é onde o corpo busca, porque ele transforma justamente isso no caminho reverso. Né? Ele quebra aquela fibra e joga para dentro do processo de volta, como se fosse realmente um caminho de reverso, e transforma aquilo em energia quando ele precisa. Né? Ele faz isso muito mais fácil, talvez, com a gordura, mas a gente sabe que numa aula mais pra frente a gente pode explicar essas intensidades de treino onde leva mais qual nutriente é mais catabolizado. Mas o que a Bruna falou é muito interessante. As pessoas têm essa ideia, nesse momento eu vou estar hipertrofiando, mas na verdade no momento do treino você está catabolizando. Você está catabolizando. E daí, tudo que você faz pós-treino vai interferir, assim, se você nutre legal, se você se hidrata bem, isso vai interferir nesse processo de ganho de massa muscular. Por isso que eu sou chata pra caramba com os meus alunos, quem é meu aluno, quem me conhece sabe disso, dessa relação com a alimentação durante o dia inteiro, não somente antes ou depois do treino, né? Mas faz muita diferença. Essa é uma coisa interessante que você falou, porque às vezes as pessoas, o que eu como no pré-treino? Isso também é legal de estar falando. Você tem que botar ali que tudo que você comeu antes do seu treino é o seu pré-treino. Tudo que você vai comer depois do seu treino é o seu pós-treino. Então não se importar só com essa janela que a gente sabe que não existe. Essa janela ela é muito grande, eu já falei que ela é 4 a 6 horas, então eu tenho que me importar com o meu café da manhã, se ele foi muito bom, se a quantidade de proteína está adequada, se a quantidade de carboidrato está adequada, se eu não estou comendo besteira, se eu não estou comendo demais, né, se eu estou comendo muito açúcar, que pode vir a minha gordura. Então, se eu estou comendo compatível ao treino que eu vou ter. Então, por isso, você procurar um nutricionista esportivo que consegue adequar a sua alimentação ao seu volume de treino é tão importante também nessas partes. E vamos lembrar, gente, que a gente não está falando só para quem quer ficar forte e estética aqui, não. Porque proteína, exatamente, músculo é importante para todo mundo. Perca tudo na vida, menos massa magra. Exatamente, você vai sentir falta lá na frente. Agora lá na frente, muito mais, né? A gente não pode perder massa muscular. Sentar num vaso, você depende de músculo. Pegar seu neto, você vai depender de músculo. Sim. Então, manter a saúde muscular, você também mantém o seu metabolismo mais ativo, né? Porque a gente sabe que quanto mais músculos a gente tem, mais ativo o nosso metabolismo está. Então, isso é muito importante. Outro fator também relacionado à queima de gordura. Quanto mais músculo você tem, mais maior vai ser a queima de gordura, né? Porque os músculos são os nossos tecidos mais ativos, assim, então eles precisam de energia para se manterem ativos. E sem contar também que a gente pode falar até em questão, por exemplo, da diabetes. Quanto mais musculoso a gente sabe que a pessoa quanto mais hipertrofiado, vamos falar assim, já que a gente está falando de hipertrofia, mais açúcar ele também queima no sangue. Então, menos ele vai ter, né? Está captando ali aquela glicose. Exatamente. Né? Então, tipo assim, então também você ter músculos vai te deixar mais saudável, né? Até em características de menos chances de ter uma diabetes, menos chances de ter um infarto, menos chances de ficar, né, ali dependente dos outros numa velhice.
Então isso é muito interessante a gente falar de forma geral, não só falando quando a gente fala de estética, né? Falar de saúde. E né? também na questão de prevenção de lesões, né? Perfeito. Então, assim, muitas pessoas, tem uma dorzinha no joelho, uma dorzinha na lombar, as mais comuns, né? Todo mundo tem. Normalmente, é falta de fortalecimento muscular, né? Precisa de ter uma musculatura forte ali para estar deixando, sustentando e deixando as articulações mais fortes também, né? Beleza, pessoal, eu acho que hoje foi o suficiente, a gente vai voltar com esse assunto mais vezes, né, porque a hipertrofia é um assunto que sempre bate nas nossas caixinhas aí quando a gente coloca. Queria agradecer a vocês, segue a gente lá, aciona o sininho, que é bem bacana pra gente sempre estar aqui trazendo conteúdo, né, esse quadro meu e da Bruna vai ser um quadro recorrente agora, a gente vai falar de emagrecimento, vai falar de hipertrofia, vai falar de saúde, vai falar até um pouco da nossa relação, né, de como a gente trouxe isso para a nossa vida, eu como nutricionista, ela como personal, as pessoas acham que aqui em casa é um santuário da nutrição, né, e a gente vai falar também desse dia a dia, de como funciona, o que a gente traz, vamos trazer nossos pacientes em comum para dividir isso com vocês. Então eu queria agradecer mais uma vez aqui o Amor da Minha Vida por participar comigo e até a próxima. Falou, galera, até a próxima.